A aula pública Opera Mundi de hoje discute a espionagem na internet e o papel-chave dos Estados Unidos nesta questão. Neste programa, gravado no auditório do Campus Perdizes da PUC São Paulo, quem fala sobre o assunto é Sérgio Amadeu. Doutor em Ciência Política, é professor da Universidade Federal do ABC, também é membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil e pesquisa as relações entre comunicação e tecnologia, práticas colaborativas na internet e a teoria da propriedade dos bens. O ex-funcionário da CIA, Edward Snowden, tornou público em maio de 2013 documentos secretos dos Estados Unidos. Desde então, começou uma jornada de denúncias contra o esquema de espionagem de Washington. Sem permissão, o governo norte-americano abriu e-mails de empresas, pessoas físicas e governantes. Até mesmo a presidente Dilma Rousseff e diretores da Petrobras foram espionados. As denúncias de Snowden acenderam um sinal de alerta na comunidade internacional. Surgiram perguntas sobre a regulação da internet, privacidade e soberania dos estados. Será que os Estados Unidos têm o direito de vigiar e espionar a internet? Será que os usuários da rede estão protegidos? Cabe a quem regulamentar. Será que o controle técnico da rede vai se transformar em um controle político e cultural? A internet ela surgiu de um projeto militar norte-americano na luta que os Estados Unidos travava por supremacia científica e tecnológica com a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso aconteceu no final dos anos 50, constituiu-se uma agência de pesquisas avançadas chamada ARPA, e a ARPA construiu a primeira rede de computadores que se chamou ARPANET. Os Estados Unidos, portanto, é o país onde teve o nascimento da internet. E a internet ela foi olhada com muita desconfiança pelas grandes empresas, foi olhada com muito desprezo até mesmo pelos militares norte-americanos que acompanharam a evolução da internet. A internet, na verdade, diz, por exemplo, o sociólogo Manuel Castells, nasceu da improvável intersecção da Big Science, da cultura hacker e do pensamento acadêmico. Então, na verdade, quem desenvolveu a internet foram, na verdade, acadêmicos, hackers, que são pessoas muito ligadas à contracultura americana dos anos 60, que desenvolviam códigos de computador por paixão, por amor e não por necessidade financeira. Então, essa internet ela foi crescendo à revelia dos estados. Mas o fato que ela se tornou muito importante nos anos 90, e ela é uma rede aberta, ela é uma rede que é baseada em protocolos. A internet não é o computador, a internet não é o telefone, mas a internet não existe sem uma infraestrutura de telecomunicações. A internet não existe sem tecnologias que também são, na verdade, oriundas dos Estados Unidos da América do Norte, principalmente. Se você for ver, não é um exagero falar que 80% das tecnologias da informação foram criadas em solo americano. Então você vê, a internet se expande a partir dos Estados Unidos e é uma rede aberta de desenvolvimento colaborativo. Ela não tem um centro. Eu pergunto a vocês, cadê o edifício central da internet? Não existe. Mas o que existe são protocolos. Esses protocolos estão na máquina de cada pessoa. Então, como é que os Estados Unidos faz essa espionagem massiva, se a internet não tem um centro? Essa que é a questão. Porque a internet, apesar de não ter um centro, ela é uma rede cibernética. Ou seja, uma rede de comunicação, mas também de controle. Para você entender o que é isso, basta você fazer uma experiência. Pegue um domínio, um endereço que você nunca acessou no mundo, um endereço de um país bem distante, a Turquia, a Rússia, não importa. Coloque no seu browser, no seu navegador, e veja em quantos segundos abre a página desse endereço que você digitou. Você vai ver que, a depender da banda larga no Brasil, que é muito ruim, mas a depender de uma série de fatores, você vai abrir isso no seu computador em 3 a 5 segundos. Como é que funcionou?
o pedido do endereço que você fez no seu browser saiu do teu computador, virou sinal luminoso, foi até Fortaleza, provavelmente, atravessou um cabo submarino, andou pela Europa, foi até um computador que hospedava aquele site e trouxe essas informações por esse caminho ou por um outro, porque a internet é uma rede de pacotes redundantes. Então ela veio e abriu no teu computador. Ela não abriu no computador do teu vizinho, não abriu no computador do teu colega que está na sala ao lado, abriu no teu computador. É uma rede que tem o seguinte princípio: toda máquina tem uma posição inequívoca na rede. Portanto, é uma rede de controle. Mas veja, é de controle técnico. O problema é quando o controle técnico é usado para fins políticos e culturais. Pois bem, como é que os Estados Unidos conseguem fazer uma espionagem massiva? É simples, porque ele domina as principais tecnologias de informação e essas tecnologias, por legislação norte-americana, têm que conter backdoors ou portas dos fundos ou capacidade das agências de inteligência norte-americanas fazerem intrusão por esses aparelhos. Por exemplo, roteadores que a gente usa, se são de empresas americanas, eles portam backdoors. Segundo, pelo grande peso das corporações norte-americanas, peso cultural. Eu queria dizer o seguinte: boa parte da nossa vida na internet, e a gente cada vez mais vive mais utilizando a internet, é feita em plataformas norte-americanas. Essas plataformas têm os nossos bancos de dados, têm a nossa posição georreferenciada, têm a hora exata que a gente entrou, que saiu, o que olhou, o que visitou, como se relacionou. Essa base de dados foi feita sem a necessidade de dar um único tiro. Ela foi feita com o nosso apoio. Nós, prazerosamente, amigavelmente, felizes, entregamos nossas informações. E essas informações são entregues às grandes corporações americanas. Sobre elas, age a NSA. Com base na Microsoft, que boa parte das pessoas usam, a Microsoft, visitem a política de privacidade da Microsoft, por favor. Uma das empresas do esquema NSA. O nosso computador, se ele tem o sistema Windows, toda vez que eu me conecto na internet, a Microsoft entra e vasculha o seu HD. Ora, se ele vasculha o seu HD, porque você concordou com isso, imagine como a NSA entrou no computador da presidenta Dilma. Entrou no computador porque a Microsoft não diz que entra só no computador de qualquer um, entra no computador também da presidenta Dilma. Então, um elemento chave é que essas coisas que antes apareciam espetaculares e teoria da conspiração, nós sabemos que fazem parte do esquema de vigilantismo e poder dos Estados Unidos da América do Norte. Sim, os Estados Unidos quer ser a polícia do mundo. E ele age em cima da sociedade do controle, a sociedade onde as pessoas vivem, se relacionam, realizam entretenimento, se divertem, estudam, se comunicam com tecnologias dominadas pelo código fechado das corporações americanas.